Aí tá gravando, né? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Não tem mais ninguém online, mas o pessoal vai chegando aí, né? Se for chegar mais alguém, vou Eu torcer. acho que esse horário tá confuso, Claudiono. Por quê? Os meninos da minha sala estão falando que eles estavam na aula do Zé Roberto agora. Então esse horário foi mudado, então, porque é sempre assim, o horário numa quinta-feira a aula é às 8, em outra quinta-feira a aula é às 13. Então, tem essa alternância aí, sabe? Então, no dia de hoje seria a aula às 8 horas, né? A não ser que houve alguma modificação e eu não estou sabendo, né? Eu vou, deixa eu ver aqui, depois eu vou tentar achar agora não, porque vai complicar, mas deixa eu ver aqui o horário, deixa eu ver onde é que está. Se bem que o horário que eles soltaram aqui, o horário que eles soltaram para a gente, é o horário do terceiro trimestre que foi soltado o horário, né? Então, houve esse problema aí. Provavelmente, eles alteraram esse horário de hoje para as 13 horas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula, já estou gravando, né? Vou disponibilizar para vocês, para os alunos todos, né, que não puderam assistir, que estavam na aula, estão na aula do Zé Roberto, para poder assistirem depois pelo YouTube, né? Então, eu vou gravar agora, né, o conteúdo da aula e deixar para os alunos na página da disciplina, na turma A1A e A1B, eu vou deixar disponível lá no, no YouTube, né? Então, assim, no dia de amanhã, né, que hoje à tarde, eu já disponibilizo o link, né? Vai ficar na página da disciplina, como sempre, lá, o link para vocês acessarem a aula de hoje. Então, assim, depois eu vou confirmar, né? Se bem que a próxima aula agora é só para depois do recesso, aí já é 2021, aí já tem horário novo, né? Horário novo que eles soltaram lá, para o terceiro trimestre. Né? Hoje é a última aula do segundo trimestre. Então vocês não vão perder, não. Vai ficar a aula disponibilizada lá no YouTube, né? Vamos Sim, entrar aqui mas pra então. continuar essa aula aí, ele parece que ele liberou os meninos. Ah, liberou? Ah, então tá bom. Então, beleza. Vamos continuar aqui. E aí, no retorno aí, na verdade, né, do semestre, a gente vai, né, do semestre, no retorno aí das aulas em janeiro, né, a gente tem um novo horário lá do terceiro trimestre, aí tá tudo certinho lá, espero que eles não mudem mais, né. Bom, então, gente, nós vamos aqui aproveitar que o computador tá funcionando beleza, né, vamos lá acessar a página da disciplina, que nós temos algumas considerações para fazer aqui. Deixa eu entrar aqui, vamos ver aqui, ambiente virtual. Vamos ver aqui a página da disciplina, né? Então, deixa eu acessar a página da disciplina que fica mais fácil da gente poder conversar. Eu já vou compartilhar com vocês a, a página, né? A tela, na verdade. Acessar aqui, né? Deixa eu compartilhar de uma vez aqui a tela. Vamos ver como que compartilha. Apresentar agora. Apresentar agora, vamos lá. Tela inteira. Compartilhar. Quanto que chegou aí? Vamos ver aqui. Isso, estou compartilhando com vocês, né? A tela, né? Então vamos lá. Vocês estão compartilhando já comigo a tela? Nós temos aqui na página da disciplina, vamos entrar aqui.
Vamos entrar aqui na turma A1A, por exemplo, né? Que as duas páginas da A1A e A1B são iguais, né? Então, nós temos aqui, eu abordei com vocês o assunto águas subterrâneas, que foi o último assunto. Deixei disponibilizado uma videoaula aqui, ó, que foi a videoaula da semana de 9 de novembro. Não, peraí, que tá novembro, né? De dezembro aqui, ó. De 30 de novembro a 4 de dezembro, ficou uma videoaula aqui para vocês, né? E aqui uma pesquisa sobre qualidade da água para irrigação localizada. Aí, isso ficou até o dia 10 de dezembro, né? Então, aí já foi. Bom, então, nós temos aqui... Vai sair aqui, peraí, deixa eu voltar de novo. Vamos voltar novamente aqui, né? O conteúdo para hoje está previsto aqui o assunto irrigação por aspersão, né? Então, nós temos aqui do dia 14 de dezembro a 18 de dezembro, que é o que nós estamos passando agora, né? 14 de dezembro a 18 de dezembro. Hoje é 17, né? Então, nós vamos começar aqui com o assunto. Vamos começar a abordar o assunto. Não dá para esgotar o assunto hoje, evidentemente, né? Mas nós vamos começar a abordar, né? Aí nós vamos entrar depois, no terceiro trimestre, já com a parte de cálculos, né? A parte de cálculos para projetos de irrigação, né? Nós vamos falar dos sistemas de irrigação e nós vamos falar detalhadamente, vamos começar a falar do sistema de irrigação hoje, né? Irrigação por aspersão. Vamos falar do gotejamento pivô e microaspersão. Vamos entrar na parte de cálculos para projetos de irrigação, o que precisa calcular, como calcular e tudo mais, e depois vamos entrar na parte, efetivamente, de bombas, né? Dimensionamento de bombas, catálogo de bombas, projeto para irrigação por aspersão, né? Então, nós vamos entrar nessa parte aí, que é a parte final do curso aí, que é o terceiro trimestre, que a gente vai começar em janeiro, né? Então, vamos lá, irrigação por aspersão, primeiro arquivo, né? Então, nós vamos entrando aqui na irrigação por aspersão. Então, nós temos aqui esse arquivo lá da escola, da Exalc, né? Da Exalc de Piracicaba, né? Que é o material que eu estou utilizando, né? Eu vou utilizar. Então, gente, irrigação por aspersão convencional, né? Nós falamos dos métodos e dos sistemas de irrigação. Lembram disso, né? Provavelmente. Então, para vocês que estão assistindo ao vivo a aula ou que estão assistindo a aula gravada, vão poder lembrar disso aí. A irrigação, nós temos os métodos e os sistemas, né? Dentro de métodos, nós temos o método da irrigação por superfície, irrigação por aspersão e irrigação localizada, né? São esses três métodos que nós temos aí, basicamente, né? Tem algumas variações, mas basicamente é isso aí. Dentro de irrigação por superfície, nós temos os sistemas de irrigação por inundação, por sulcos, por faixas, né? Dentro da irrigação, do método de irrigação por aspersão, nós temos os sistemas de irrigação por aspersão convencional, pivô central, basicamente, certo? E também o autopropelido. E no método de irrigação localizada, nós temos o sistema de irrigação por gotejamento e microaspersão. Então, nós temos isso aí, né? Então, nós vamos falar hoje do sistema de irrigação mais conhecido, né? Assim, hoje, né? Nos dias de hoje aí, vamos falar assim, vamos dizer, o mais difundido, né? O mais difundido que nós temos aí, que é a irrigação por aspersão, né? Irrigação por aspersão. Deixa eu voltar para o F11 aqui.
Então, a irrigação por aspersão convencional, né? Então, é essa irrigação que nós temos aí na horta, né? Na horta do Instituto. Está dando essa foto aí, está ilustrando a irrigação por aspersão convencional, né? Ele é muito utilizado, né? Bastante utilizado no Brasil, né? E ele é muito versátil, né? Ele pode ser usado em vários tipos de culturas, né? Então, nós temos aí a possibilidade de usar a irrigação por aspersão convencional. Então, vamos lá. Nós temos na irrigação por aspersão convencional os sistemas fixos permanentes, fixos temporários, semifixos e portáteis, né? Então, o que acontece? A irrigação, o sistema é fixo, né? O fixo é aquele em que as linhas de distribuição de água, as linhas laterais, elas estão fixas no terreno, elas ficam fixas, elas não saem do lugar, né? Então, as linhas de irrigação ficam fixas no local, né? Elas vão ficar fixas, né? Você não vai ficar tirando linha, levando para outro lugar, tira de lá, volta com ele para outro lugar, não. As linhas ficam fixas. Tem os semifixos, né? São aqueles que você vai movimentar algumas linhas, outras vão ficar fixas. Então, parte é fixa, parte é móvel, né? E tem os portáteis, que são aqueles que você mexe, muda as linhas todas. Todas as linhas são mudadas de lugar. Então, por exemplo, eu tenho 4 linhas laterais. As 4 linhas eu vou irrigar uma porção de terra, né? Um talhão, tiro essas linhas, levo para outra área, irrigo outro talhão, e aí eu vou fazendo assim, girando na área. São os portáteis, né? Dentre esses aí, o mais caro são os fixos, né? Os fixos que nós temos aí, os sistemas fixos. E o mais barato é o sistema portátil, justamente porque você vai gastar menos tubos, né? Vai gastar menos tubos porque você vai usar alguns tubos para irrigar toda a área. Você vai gastar menos, você vai ter um gasto menor de dinheiro na aquisição de tubos, conexões e etc. E aspersores, você gasta menos, né? Então, o sistema portátil, ele é mais barato. O sistema é mais barato. Mas a mão de obra é maior, né? Você precisa de pessoas para ficar tirando tubulação e levando para outros lugares sempre. Bom, vantagens, limitações e perspectivas, né? Vantagens. Vantagens do sistema de irrigação por aspersão convencional. Dispensa a sistematização ou uniformização do terreno. Então, eu não preciso, no caso da aspersão convencional, eu não preciso sistematizar o terreno, eu não preciso tirar as imperfeições do terreno, vamos falar assim, né? Então, o terreno ele vai ficar, ele vai ser irrigado do jeito que ele está naturalmente, né? Se existem ali imperfeições no terreno, existem ali, vamos dizer, se existe algum tipo de imperfeição no solo, no terreno, né, algum morrinho, alguma imperfeição ali no terreno, alguma coisa assim, algum buraco, isso vai ficar ali, né? Você não vai mexer com isso, não vai precisar uniformizar, deixar o solo todo planinho. Não precisa disso. Isso é feito lá na irrigação por inundação, né? Você precisa fazer isso aí, lá na irrigação em superfície, irrigação por superfície. Então, você não precisa sistematizar, nem uniformizar o terreno. É uma vantagem, né? Uma outra vantagem, controle da taxa de aplicação de água e a lâmina. Você consegue controlar a lâmina, né? Tem um controle maior da lâmina que você está aplicando. Por exemplo, eu tenho lá um aspersor que está funcionando, eu sei a pressão de funcionamento do aspersor, eu sei a vazão do aspersor. Se eu sei a vazão e eu sei quanto tempo que eu estou aplicando, eu vou saber qual foi o volume de água aplicado, né? E a lâmina aplicada, eu vou saber disso aí. Então, assim, é muito mais fácil você controlar e mensurar, medir, né?
a lâmina de água que está sendo aplicada no solo. Você tem um controle maior sobre isso aí. É importante ter isso aí, porque se você aplica água e você não sabe quanto que você está aplicando, é complicado, né? É difícil. Eu preciso saber quanto de água que eu estou aplicando no solo. Então, no caso da irrigação por aspersão convencional, eu consigo controlar bem essa taxa de aplicação. Consigo saber, por exemplo, eu apliquei 15 milímetros por hora, né? Apliquei 15 milímetros de água durante o tempo de irrigação que eu estabeleci lá pelo projeto. Então, eu sei que foram aplicados 15 milímetros. Se eu sei que foi aplicado 15 milímetros, né? Eu sei qual o volume de água que eu apliquei na minha área toda, né? Lembrando, né? 15 milímetros são 15 milímetros são 150 metros cúbicos por hectare, né? Aquela relação que eu falei com vocês, que 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Então, se eu apliquei 15 milímetros, eu apliquei 150 metros cúbicos de água por hectare. Se eu tenho 100 hectares, né, 150 vezes 100. Aí eu sei qual foi o volume de água que eu apliquei. Então, dá para calcular, né? Então, essa é uma vantagem do sistema de irrigação por aspersão convencional. Permite alta uniformidade de distribuição de água. É uma outra vantagem, né? Comparando com a irrigação por inundação, por exemplo, irrigação por superfície, que tem uma eficiência aí, uma uniformidade baixa, né? Ela tem uma eficiência baixa e a uniformidade dela é baixa também. No caso da irrigação por aspersão convencional, a uniformidade é alta, né? A uniformidade de aplicação de água é alta. É alta, não, ela pode ser alta, né? Dependendo do que você fizer, né? Vamos corrigir aqui. Dependendo de como você está lidando com o seu sistema de irrigação, a sua uniformidade pode ser alta ou ela pode ser baixa também. Eu posso ter um sistema de irrigação por aspersão convencional com uma uniformidade muito baixa, dependendo de como eu estou lidando com o meu sistema, né? Se eu não fizer prevenção, se eu não prestar atenção na prevenção, limpeza da tubulação, descargas que têm que ser dadas, prestar atenção na qualidade da água, tudo isso aí, eu posso ter uma uniformidade muito baixa, né? Por exemplo, devido a entupimentos, né? Devido a entupimentos dos emissores, dos aspersores, eu posso ter uma uniformidade muito baixa. Mas eu consigo, né? Se eu fizer tudo direitinho, eu consigo alta uniformidade. Consigo sim, né? Uniformidade alta. Então, permite, né? A palavra permite está aí bem clara, né? Ela permite alta uniformidade. Eu posso ter uma alta uniformidade, ao mesmo tempo que eu posso ter uma baixa uniformidade. Depende de mim, volto a dizer. Depende do irrigante, né? Do técnico, do proprietário rural, de quem está irrigando ali, como está sendo feita a irrigação. Uma outra vantagem, permite economia de água, alta eficiência de aplicação. Exatamente. A eficiência, né? A uniformidade, vamos diferenciar a uniformidade de eficiência, né? A uniformidade, ela me diz o quê? O que a uniformidade diz para mim? Diz para mim que os aspersores, por exemplo, eles estão aplicando a taxa de aplicação de água deles está muito semelhante, está muito próxima, né? Então, vamos dizer que eu tenho 100 aspersores que estão aplicando água, 100 aspersores. Todos os 100 estão aplicando 15 milímetros de água, 15 milímetros por hora. 100 aspersores estão aplicando 15 milímetros por hora. Aí eu tenho 100% de uniformidade, né? A uniformidade alta, ela representa o seguinte, que os aspersores estão aplicando uma quantidade de água muito semelhante uma do outro, né? Vamos diminuir o número de aspersores do nosso exemplo aqui. Vamos dizer que eu estou usando 10 aspersores só. 10 aspersores na linha, né? Os 10 aspersores estão aplicando 15 milímetros. Se todos os 10 estão aplicando 15 milímetros, a uniformidade é 100%. É claro que eu não vou ter nunca 100% de uniformidade, mas eu estou só dando um exemplo. Agora, por exemplo, se eu tiver 10 aspersores, tem um aplicando 15, o outro está aplicando 12, o outro está aplicando 13, o outro está aplicando 10, aí a uniformidade já não é 100%, já é diferente de 100, né? Ela já cai um pouco. Isso é uniformidade. Agora, a eficiência de aplicação está relacionada com o seguinte.
vamos dizer, se eu falo, por exemplo, que a eficiência de aplicação de água da irrigação por aspersão convencional é 80%, significa o quê? Significa que 80% da água que eu estou captando lá na natureza, no poço lá, 80% da água que eu estou captando, ela está chegando efetivamente no pé da planta, né? 80% da água que eu estou captando está chegando efetivamente no pé da planta. Os outros 20% estão sendo perdidos, né? Por vários motivos. Por evaporação, por infiltração, por vazamentos, né? Então, tem isso aí. No caso da aspersão convencional, a eficiência ela gira em torno de 80%. Então, eu consigo uma alta eficiência. Isso aí é considerado alta eficiência, né? Para esse sistema aí. 80% é alto, né? 75%, 80% é o que você consegue. É muito difícil você conseguir mais de 80%, né? Muito difícil. Mas, para... Ô, Claudiano, Sim. Isso. Pois os não. meninos estão pedindo para entrar na aula aí. Deixa eu ver aqui. Eu estou com o F11 aplicado aqui, eu não estou enxergando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui quem é que está pedindo aqui. Juliana. Vamos ver aqui, Juliana. Permitir. Vamos ver aqui. Permitir. Juliana, quem mais, hein? Deixa eu ver aqui. Só a Juliana? Eu acho que é. Acho que só a Juliana, né? Então vamos continuar aqui. Se parecer mais alguém, vocês falem para mim aí que eu estou com o F11 apertado e eu não consigo enxergar aqui. Tudo bem, Juliana, tranquila aí. Houve um atraso no início da aula também por causa do meu computador aqui, mas vamos seguir aqui. Volto a dizer, né, que essa aula vai estar disponível para vocês. A Juliana está falando que pensou que seria fundamentos de agricultura, né? Então, assim, eu não sei, né, igual o Gabriel falou para mim no início, que foi o Gabriel mesmo, né? Falou que essa aula seria do Zé Roberto, nesse horário. Então, talvez tenha ocorrido algum problema, algum ruído de comunicação aí, e houve uma convocação, um convite, melhor dizendo, né, de aula errado da minha parte, né? Talvez eu tenha errado na hora de convidar vocês para esse horário. Talvez a aula fosse às 13 horas. Na minha cabeça estava que seria às 8 horas, né? Mas como eu disse para o Gabriel no início, essa aula vai estar, eu estou gravando a aula, ela vai estar disponível para vocês hoje, no final da tarde de hoje, eu vou ver se eu já coloco o link, né, dessa aula lá no YouTube. No YouTube não, na página da disciplina, e vocês vão ser remetidos lá para o YouTube para assistir essa aula, tá bom? Então ninguém vai perder nada, não. Vai ficar disponível para quem quiser assistir, na hora que quiser assistir. Certo? Bom, então vamos seguindo aqui. Se aparecer mais alguém, vocês me falem, por favor. Deixa eu pegar um cafezinho aqui, gente, que eu tomei um café correndo aqui, porque eu acordei... Eu dormi mais do que a cama, né? A hora que eu fui ver, já estava na hora da aula. Então, só deu tempo de fazer um café aqui, não deu tempo de tomar o café direito. Então, vamos lá, tomar um cafezinho para esquentar os peitos, né? O café ficou ruim, credo. Deus me livre. Não é tomar assim mesmo, né? É o que tem, né? Vamos lá, então. Bom, então, gente, espero que vocês estejam... Se vocês não entenderem, pode perguntar, viu? Vamos perguntando aí, que nós vamos entrar agora na reta final do curso, né? A partir de janeiro, agora, como eu disse aí para o Gabriel no início, nós vamos ter já a parte final, que envolve o projeto de irrigação, os sistemas de irrigação mais detalhados, os cálculos, né? A gente vai fazer muito cálculo, né? E vocês vão fazer um projeto de irrigação por aspersão convencional, poder entregar para mim, né? Então, tudo isso aí nós vamos ter agora no terceiro trimestre, que começa em janeiro e vai até março, né? Até o dia 12 de março. Começaremos no início de janeiro e vamos até o início de março, não é isso? É a reta final do ano, né? O ano letivo, melhor dizendo. Bom, voltando aqui, né? Então, nós estamos falando das vantagens da irrigação por aspersão convencional. Alta eficiência, permite alta eficiência, né? Eu posso ter uma alta eficiência de aplicação. A alta eficiência de aplicação, ela diz o quê? Ela diz que você está usando a água com economia, você está economizando água.
né? Se a sua eficiência de aplicação está baixa, você está perdendo água. Então, isso aí você tem que ficar de olho, né? Permite bom aproveitamento do terreno, porque você vai irrigar, né? Você vai irrigar. Não é como o pivô central, por exemplo, que você tem áreas que são perdidas, né? O pivô, como você tem nós vamos falar do pivô proximamente. Quando você vai irrigar por pivô, você vai irrigar uma área circular. Então, entre uma área circular e uma outra área circular próxima, existem áreas que não recebem água. Então, você perde aquela área ali, né? Você não consegue irrigar aquela área. Já no caso da irrigação por aspersão convencional, não, você consegue irrigar toda a área. Então, permite bom aproveitamento do terreno, tá? Devido à aplicação devido ao uso de aspersores. Eu posso usar aspersores setoriais, por exemplo, se for o caso, né? Vamos dizer que eu tenho uma areazinha assim, no canto. Eu posso usar um aspersor setorial de 90 graus, de 180 graus, ele vai irrigar só aqueles 180 graus ali, né? A área de trás ali não irriga só a parte da frente, os 180 ali, né? Então, isso permite o aproveitamento, permite uma otimização na utilização do terreno, né? Um bom aproveitamento do terreno. Facilidade de operação e manejo, então é fácil você lidar com esse sistema, né? E, na verdade, o que vai dar mais trabalho para você na aspersão convencional é a questão da mudança de posições, né? Então, você vai pegar os seus aspersores, vai mudar de lugar, né? Vai mudar a linha lateral de lugar. Isso que vai dar trabalho, né? Isso vai dar trabalho. Então, assim, você não tem grandes coisas a serem feitas. Na verdade, no seu dia a dia de irrigação, você vai gastar mais tempo movimentando as linhas de irrigação, né? Você vai movimentar as linhas de irrigação, né? E... que é isso aqui? Ah, tá. Você vai movimentar suas linhas de irrigação, né? E, basicamente... Oi? Tem que movimentar as linhas de irrigação todo dia? Não, todo dia não. Toda vez que você for fazer irrigação, você vai movimentar sua linha, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a linha principal, né? A linha principal tem um diâmetro maior. E da linha principal vão sair as linhas laterais. As linhas laterais. Tá? Então, essas linhas laterais são as linhas que eu vou mudar de lugar. Vamos dizer que eu vou fazer o sistema móvel, né? O sistema móvel, aquele que eu falei no início ali. Eu vou usar o sistema móvel. Se eu vou usar o sistema móvel, vamos dizer que eu vou irrigar uma área. Essa área vai ser irrigada hoje, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho 4 linhas laterais. 4 linhas laterais irrigando a área. Então, eu vou irrigar uma área hoje. Aí, eu vou pegar essas 4 linhas, depois que eu terminei de irrigar no dia de hoje, eu vou tirar essas 4 linhas e levar para uma outra área que vai ser irrigada. Vou conectar a tubulação lateral em outras posições. Então, eu irrigo hoje uma área, vamos dizer que o meu turno de rega é 5 dias. Então, eu irrigo uma área hoje, tiro a tubulação daquela área, levo para uma outra área, irrigo amanhã, né? Tá vendo como dá mão de obra, né? Dá trabalho. Eu irrigo uma outra área amanhã, aí depois da manhã eu pego essas mesmas linhas, levo para outra área para irrigar depois de amanhã. No dia 4, a mesma coisa, no dia 5, a mesma coisa. Terminou o dia 5, aí eu tenho normalmente um dia de folga, né? Tem um dia de folga para dar manutenção na rede, depois eu volto de novo para a primeira área. Então, eu vou fazer sempre assim. Eu vou irrigar com 5 dias, o meu chamado turno de rega vai ser 5 dias, né? E eu vou ter um dia de folga para eu dar manutenção na minha rede, fazer alguma coisa que precisa ser feita na tubulação. Vamos dizer que tem algum probleminha na rede, né? Preciso fazer um conserto, alguma coisa assim, ou mesmo folga, né? Folga do irrigante, no 6º dia. Então, eu vou todos os dias tirar a tubulação e levar para outra área. Só que vamos dizer que a área 1, ela vai ser irrigada só de 5 em 5 dias. Se eu irrigar hoje, que é quinta-feira hoje? Quarta? Será?
sei lá, quinta, acho que é quinta, né? Não, hoje é quinta. Eu vou irrigar hoje, quinta-feira. Quinta. Aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí terça-feira eu volto para irrigar de novo a mesma área. Essa mesma área que foi irrigada hoje, né? Então vai ficar de 5 em 5 dias a irrigação de uma mesma área. Ou seja, o meu turno de rega é 5 dias, tá? No caso da aspersão convencional, normalmente se usa turno de rega aí de 5 dias, 6, 7, até 7 dias, mais ou menos, tá? Na localizada já é 2 dias, 1 dia, 3 dias, tá certo? Ou seja, eu demoro 3 dias ou 2 dias para voltar na mesma área. É uma irrigação chamada irrigação de alta frequência, né? Eu vou irrigar com muita frequência a mesma área, só que com volume de água menor, né? Então, eu vou movimentar as minhas linhas de irrigação, se for um sistema móvel, todos os dias. Então, eu vou precisar de gente todo dia para ir lá conectar a tubulação, né? Conectar as tubulações, esticar as tubulações, colocar os aspersores no lugar, irrigar a área. Depois que terminou de irrigar a área, eu vou tirar aquela tubulação do lugar, levar para a área seguinte, irrigar de novo no dia seguinte aquela outra área, e aí vai. Tá certo? Então, existe essa movimentação constante de tubulação na área. Existem alguns inconvenientes, por exemplo, né? Quando eu tenho, por exemplo, vamos falar do milho, né? O milho, algumas cultivares têm o pé de milho é muito alto, né? Fica muito alto. Então, tem cultivares muito altas e cultivares de porte médio, até de porte mais baixo. Imagina você tirando tubulação e levando para outra área, numa área que tem milho já grande, né? O milho já com porte alto, né? Já adulto. É complicado, né? Dá trabalho. Você tem que ter habilidade para poder você não machucar a planta, né? Não causar problemas aí de até perder a planta, né? Então é complicado. Mas tem essa possibilidade. Se o sistema fosse totalmente fixo, você não teria problema nenhum, né? Por quê? A tubulação vai estar sempre ali no mesmo lugar, não vou mexer com a tubulação, deixa ela no lugar, ela vai ficar quieta ali, não vou tirar, só que eu vou gastar muita tubulação, muitos aspersores, né? Vai ficar mais caro, bem mais caro, né? Agora, se for uma planta de porte mais baixo, fica mais fácil, né? Se você for irrigar, por exemplo, aí alface, tranquilo, né? Fica bem fácil. Feijão, né? Que tem um porte mais baixo também, fica mais fácil, né? O que mais? Polivalência das instalações. O que é isso? Significa que as instalações servem para várias coisas. Exemplo, fertirrigação, controle de temperatura, né? Por exemplo, a fertirrigação. Eu posso aplicar algum produto pela água de irrigação. Não é muito comum usar fertirrigação na aspersão convencional, não, tá? Pode ser utilizado, né? É uma coisa assim mais incomum, mais rara de você ver, fazer a fertirrigação na aspersão convencional, mas pode ser feito, tá? Com alguns critérios aí você pode fazer. Agora, eu posso também fazer o controle de temperatura. Por exemplo, o pessoal usa isso muito. Um exemplo claro disso aí, clássico disso aí, né? É no caso de o controle de temperatura para você evitar ou diminuir os impactos da geada, né? Então, quando a temperatura chega num determinado nível, eu sei que dá para saber, né, pela meteorologia, agrometeorologia, dá para saber. Se a temperatura do ar chegar num determinado nível, em determinada hora da noite, você sabe que vai ter geada. A probabilidade de ter geada é muito alta. O que você faz? Você liga o seu sistema de aspersão convencional. Você liga, você vai aplicar essa água, por exemplo, no cafezal, né? Vai aplicar água no cafezal. Com a aplicação da água, eu vou aumentar a temperatura, né? A temperatura que estava chegando próxima já de congelamento, ou seja, da geada, eu aplico a água por aspersão convencional, a temperatura sobe, aí a geada
Se acontecer, ela vem bem mais fraquinha, né? Bem mais fraquinha. É uma das formas que eles usam para controlar a geada, melhor dizendo, para inibir ou para evitar, né? Ou diminuir o impacto da geada, diminuir a intensidade da geada. Por isso que ele fala em controle de temperatura, né? Bom, então eu estou falando das vantagens, né, gente? Vamos ver que não tem só vantagem, não. Aqui, ó, tem limitações, né? Quais as limitações? Ele não colocou como desvantagem, ele colocou como limitações, né? Uma palavra mais sutil, mais suave aí, né? Limitações. Alto custo inicial. Sistemas permanentes e temporários, né? Então, eu tenho um custo alto no início. O projeto de irrigação por aspersão convencional, ele não fica barato. Ele não fica barato, né? É um projeto que ele não fica tão caro quanto uma irrigação localizada, por exemplo, mas ele ele chega perto, né? Do custo, né? Por hectare da aspersão convencional. Então, você vai gastar dinheiro, né? Você tem que comprar bomba, motor, né? Conjunto motobomba, conexões, registros, quadro de comando, tem que fazer a casa de máquinas, você tem que ter também comprar aspersores, tubulação de subida, tubulação para as redes principal e de derivação, as linhas laterais da sua área, né, para irrigação. Você vai ter que comprar várias conexões, material e outros materiais, vários, miudezas aí, né? Então, fica caro, né, gente? O custo inicial da sua irrigação é alto. Só que com o passar do tempo, você vai diluindo, né? Você vai amortizando, né? O nome correto. Você vai amortizando o seu custo, né? O seu custo vai sendo amortizado com o passar do tempo. Então, vamos dizer que eu gaste aí, por exemplo, R$8.000 por hectare para fazer o sistema de irrigação por aspersão convencional. R$8.000 por hectare. Vamos dizer que eu tenho 10 hectares, então eu vou gastar R$80.000, né? R$80.000 para montar o sistema de irrigação, deixar ele prontinho para funcionar. Então, com o passar do tempo, como eu vou obtendo colheitas ali na área, eu vou tendo lucro, esse lucro vai pagando o sistema de irrigação. Os 80.000 que eu gastei no início, eu vou amortizando em alguns anos. Em alguns anos eu consigo amortizar, consigo recuperar aquele dinheiro que eu investi inicialmente no sistema de irrigação, tá? Então, assim, o custo inicial é alto, tá? Eu tenho um custo inicial alto. Os mais caros, na verdade, são o sistema de irrigação por pivô central e o sistema de gotejamento, né? Mas a aspersão também é caro, não é barato, não. Elevado gasto de energia, né? Como é um sistema que trabalha por bombeamento, né? É difícil você ter um sistema de irrigação por aspersão convencional por gravidade, porque eu preciso de altas pressões, né? Preciso de pressões de média a altas pressões, né? Eu preciso de uma pressão mais alta. Então, para eu conseguir uma pressão alta, eu não tenho como irrigar por gravidade. Eu teria que ter um desnível muito grande, né? E eu não tenho isso. Então, eu vou precisar 99,9% das vezes, para não dizer 100, né? Eu vou precisar bombear a água para o meu sistema de irrigação. Então, se eu vou bombear a água, eu vou gastar energia para bombear, né? Para usar essa bomba aí. Esse motor e a bomba. E, normalmente, eu tenho que gasto de energia elétrica, né? Existe também o sistema de irrigação que usa utiliza bombas movidas a diesel, né? Existem localidades que fica difícil, não tem acesso à energia elétrica, então você utiliza o diesel, né? É um motor que funciona a diesel, e aí você vai conseguir fazer a sua irrigação.
Mas isso aí está ficando cada vez mais raro, né, mais escasso, né, esse tipo de exemplo aí, porque a energia elétrica está chegando aí com grande facilidade para os irrigantes, né, para os proprietários rurais. Alta demanda de mão de obra, que nós falamos anteriormente, né? Nós vamos precisar de mão de obra, né? Nós vamos precisar de mão de obra, de muita mão de obra, né? Muitas pessoas ali trabalhando, né? Para poder fazer o seu sistema funcionar adequadamente. Então, assim, o que a gente pode falar, né? Que o que vai dar mais trabalho para você é justamente a mudança de posições, né? Eu vou mudar as tubulações de lugar, para isso eu preciso de mão de obra, né? Eu preciso ter essas pessoas para fazer essas mudanças aí. Uma outra limitação da irrigação por aspersão convencional é a distribuição da água, né, sendo afetada pelo vento. Então, o vento, ele é um agente, né, que vai diminuir a minha uniformidade e a minha eficiência de irrigação. Então, assim, o vento, na verdade, eu devo irrigar nos momentos sem vento nenhum ou com vento muito baixo. Um vento assim mais fraquinho, né? Normalmente, em que período do dia que eu vou ter isso aí? O vento, pouco vento. À noite, né? Então, tem outra coisa. À noite, a energia elétrica é mais barata também, né? Então, o pessoal normalmente, ou às vezes, né, já está dando muita preferência a irrigar à noite, né? Irriga à noite, porque você vai ter menos vento e você vai ter uma energia mais barata, tá? Então, o vento, ele afeta a sua irrigação. Se a sua região, então, venta muito, você já vai ter que ver qual o horário do dia que você vai irrigar, né? Normalmente vai ser à noite, né? Uma outra limitação favorece o desenvolvimento de algumas doenças de plantas. Por que isso? Como eu vou irrigar e eu vou pulverizar a água, né? A água vai ficar pulverizada, eu vou aplicar essa água em forma de jatos, né? Pulverizados na lavoura, cria ali um microclima, né? Fica ali um ambiente mais úmido, né? Em volta das plantas fica bem úmido, o ambiente fica bem úmido. Então, isso cria um microclima, um ambiente favorável ao desenvolvimento, principalmente de doenças causadas por fungos, né? Então, as doenças fúngicas aparecem mais. Aí você depois vai ter que entrar com fungicida, né? Aí você vai ter um gasto maior também comprando esses pesticidas aí. Então, favorece o desenvolvimento de algumas doenças de plantas. Selamento da superfície de alguns solos argilosos. Então, quando eu aplico água na superfície, né? Quando essa água cai na superfície, eu aplico água pulverizada, né? Por aspersão convencional. A água cai na superfície, eu posso ter um selamento da superfície. O que é isso? A água caindo na superfície, ela vai promover ali, principalmente nos solos argilosos, né? As argilas, elas vão criar tipo ali uma camada impermeável, uma crosta, né? Vai formar uma crosta sobre o solo e vai dificultar a penetração das raízes no solo e a penetração da água, né? É uma outra situação que pode acontecer, esse selamento da superfície. E ela também é imprópria para água com alto teor salino. Então, a água que tem muitos sais, né? Você analisa a sua água e vê que ela tem muitos sais, né? Então, o que você vai fazer? Essa água é uma água imprópria, né? É uma água que você, a princípio, não deveria usar, né? Se você usar, você vai ter alguns imprevistos, imprevistos não, você vai ter alguns problemas, né? Ao longo da sua utilização aí. Então, a irrigação por aspersão convencional é imprópria para água com alto teor salino. Então, não tem como muito ficar utilizando água que tem muitos sais, não, tá? Eu posso ter problema. Essa água vai ficar meio restrito o uso dela. Bom, perspectivas. Né? Perspectivas
Demanda fixa no mercado sem expectativa de crescimento significativo. Perspectiva, ou seja, o que a gente vê para o futuro, né? É que tem uma demanda fixa no mercado, ou seja, o que existe já de irrigação por expansão convencional já está por aí, né? A ampliação de áreas de irrigação, ela está pouco prevista aí. O Brasil, ele tem uma possibilidade de ampliar a sua área de irrigação, só que isso acontece de uma forma muito tímida, né? Ainda nós temos aí um percentual de área irrigada muito pequeno em relação à área total cultivada, né? A área total cultivada está em torno de 10%, mais ou menos, né? A área irrigada, né? Então, isso pode aumentar bastante. Depende muito aí dos investimentos, das prioridades que vêm, né? Aí, dos proprietários rurais, do governo, né? Quando o governo vamos dizer, trabalhando com sistemas de irrigação via Codevasf, por exemplo, né? Que é uma empresa que trabalha com irrigação no Vale do Rio São Francisco. Então, os investimentos aí estão muito tímidos ainda, né? Nós temos o seguinte também, os irrigantes iniciantes, né? Os irrigantes, alguns deles estão iniciando ainda, né? O processo de irrigação, eles estão ainda com um processo, vamos dizer, eles não são muito práticos, não são muito, não tem muita experiência ainda, né? Na irrigação. Tem a questão de arrendamento de terra também, irrigação de jardins também é uma perspectiva, né? Isso aí pode ser muito utilizado, a irrigação de jardins. A produção de flores é uma realidade, né? E é uma cultura que dá muito dinheiro, né? A irrigação de jardins, né? Há também a perspectiva de utilização de irrigação para produtores de batata e hortaliças nos cinturões verdes dos grandes centros urbanos. Existem os cinturões verdes próximos aos centros urbanos que são irrigados, né? Agora, o problema principal desses cinturões verdes é a qualidade da água, porque normalmente nós não temos água de qualidade próxima aos cinturões verdes dos centros urbanos. Então, a água vai estar escassa, a água de boa qualidade é escassa, né? E algumas áreas de perímetros irrigados no Nordeste também, como eu disse, né? A perspectiva de utilização aí de irrigar em áreas do Nordeste. Componentes do sistema de irrigação por aspersão convencional. Nós temos as linhas laterais, está aí um exemplo, né? A linha lateral, né? A linha lateral está ali, o aspersor está lá também, né? Então, nós temos lá as linhas laterais. As linhas laterais podem ser de alumínio, aço zincado, PVC ou polietileno, né? Hoje, cada vez mais, está se usando linhas laterais de PVC, né? O PVC, ele tomou conta, né, do mercado, praticamente, aí, e a maioria das áreas irrigadas utilizam PVC, né? O PVC, ele é muito usado. Os outros também tem áreas que são utilizadas, mas, assim, de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, está se substituindo áreas ou linhas laterais metálicas por linhas laterais plásticas. Então, o alumínio e o aço zincado está sendo substituído pelo PVC e pelo polietileno, né? Então, as linhas laterais são feitas desses materiais aí. As linhas laterais, gente, é onde estão inseridos os aspersores, né? Então, nós temos aqui, ó, o aspersor aqui, ó, onde o mouse está mostrando aqui, ó, tem um aspersor aqui, né? Um aspersor com dois bocais, um bocal para cá, outro bocal para lá. Aqui na frente tem outro bocal, outro aspersor, lá na frente outro aspersor, né? Então, nós temos aqui os aspersores distribuídos aqui, ó. Por exemplo,
Por que eu coloquei umas pessoas aqui e outro lá, aqui, exatamente aqui? É o espaçamento entre linhas, né? Esse espaçamento entre linhas, isso é feito, isso é determinado em projeto, né? O projeto que vai determinar qual é o espaçamento entre linhas e entre as pessoas, né? O espaçamento entre as pessoas, o espaçamento entre as pessoas e o espaçamento entre linhas de irrigação. Isso vem no projeto. O seu projeto que vai determinar qual é o espaçamento, né? Em função de vários aspectos que nós vamos ver quando falarmos de projeto. Componentes dos sistemas. Então, tá aí, ó. Ele esmiuçou aí, né? Pegou, por exemplo. Ó, nós temos aqui... esse aqui é uma linha... é uma linha metálica, né? O sistema, o material todo metálico, aparentemente aqui, né? Então, tem aqui, ó. O número 1 é a válvula de linha, né? Número 1, a válvula de linha. Número 2, a curva de derivação paralateral com acoplamento rápido é D. Essa curva de derivação aqui, né? Aí, eu vou ter a saída para as pessoas com luva. Está aqui a saída para as pessoas. Número 3. Claro que ninguém vai decorar isso, não precisa decorar isso, né? O tubo de alumínio com acoplamento rápido. Está aqui o tubo de alumínio, né? Já na linha lateral. Tubo de alumínio com acoplamento rápido em aço zincado e saída para as pessoas. Está aqui. Tampão final com acoplamento rápido. Número 6. No final da linha eu tenho um tampão, né? Para a água não vazar aqui no final da linha, eu tenho um tampão aqui. Tem um tampão no final, tá? Tubo de subida com rosca externa. Então, o tubo de subida está aqui, ó. Esse tubo de subida, que é o número 7, esse tubo de subida tem a ver com o espaçamento, com o porte da planta, né? Então, se a planta, por exemplo, o milho, né? O tubo de subida para o milho é muito grande, né? Porque a planta, ela adquire um porte muito alto, a planta de milho, né? Tem cultivares aí que tem mais de 2 metros de altura, a planta, bem mais, né? Bem mais de 2 metros de altura, 3 metros, 2 metros e meio de altura. Então, a planta é muito alta. Você tem que colocar um aspersor bem alto também, né? Para aplicar água lá no alto. O tubo de subida com tripé com engate para a válvula da pessoa, número 8, né? O tubo de subida. Então, esse tubo de subida, né? Ele tem que ser alto, como eu disse, para as pessoas ficarem em cima, né? Depois vem válvula para as pessoas em aço zincado, número 9, uma válvula aqui embaixo. E número 10, que é o aspersor, né? Número 10 é o próprio aspersor que você comprou e colocou lá. Então, aqui está mostrando quais são os componentes que eu tenho para uma linha lateral, né? Para uma linha lateral, por exemplo, né? Eu tenho a linha principal passando para lá e aqui, transversalmente, a linha lateral, né? Se for de PVC, só muda o material, né? De que é feito de que são feitos esses componentes aqui. Bom, o que mais aqui? Aqui ele está mostrando o canhão, né? Está falando de suspensão convencional, mas ele está mostrando aqui para um canhão. Para um canhão também eu vou ter o quê? Eu tenho a linha principal aqui, as conexões todas que eu mostrei, as peças, e aqui eu tenho um canhão hidráulico, aqui no número 7, né? É um canhão. O canhão é um aspersor de alta vazão, né, com um bocal só, que é colocado aqui no alto, né? No alto do tubo de subida. Então, eu vou ter um aspersor aqui de vazão bem maior do que a aspersão convencional. Aí depende da cultura que eu vou irrigar, né? Se for irrigar, por exemplo, cana-de-açúcar, capim, elefante, essas plantas de porte maior aí, eu posso usar um canhão para irrigar, né? Pastagem, né? De uma forma geral, posso usar. A linha principal, né?
Tem aí também, né, os seus componentes, né, o tubo de alumínio com acoplamento rápido, a válvula de linha, né, tem a curva de derivação para a lateral, e tem o tubo de alumínio com acoplamento rápido. Tá aqui, né? O tubo de alumínio, né? Aqui na ponta, isso aqui é o tampão, né? O número 4 aqui seria o tampão, certo? Bom, as espessores, a classificação deles, né? Quanto ao tipo de material, pode ser metálico, plástico e misto. Quanto ao tipo de funcionamento, estacionário e rotativo. Ele pode estar estacionário e também rotativo, né? O aspersor. Quanto à área de cobertura, círculo completo e setorial. O setorial, ele vai irrigar 180 graus, 90 graus, 270 graus, depende da minha necessidade, da cultura que eu estou irrigando, né? Quanto ao ângulo de saída, inclinação normal é de 24 a 30 graus, a inclinação dele. E subcopa é menor que 15 graus. O subcopa, ele tem o ângulo, né? O ângulo é bem pequeno. Então, assim, eles usam muito em bananeira essa aspersão convencional com subcopa. As pessoas subcopa. Não existe, né? Porque o aspersor é como se fosse um Y, né? Eu tenho um bocal para cá, um bocal para lá, e aqui o tubo de subida aqui. Então, é um Y, né? O aspersor é um Y. No caso do subcopa, ele fica assim, ó. A água sai para cá, a água sai para cá. Então, ele fica praticamente assim, né? Como se fosse um T. O aspersor convencional é um Y e o subcopa, né? É como se fosse a letra T. A letra T. A letra T, né? Eu tenho um tubo para cá, um tubo para lá, e o tubo de subida levando a água aqui. E quanto ao número de bocais, eu posso ter um bocal e 2 bocais, né? Posso ter uma aspersor de um bocal somente e uma aspersor de 2 bocais. Depende da minha necessidade, depende do projeto, depende do gosto de quem está fazendo o projeto, né? Depende das exigências que são colocadas no projeto. Bom, o que mais? Quanto à pressão de serviço. Aí é interessante, né? Então, o aspersor, ele pode ser, né, classificado de acordo com a pressão de serviço dele, né? Então, a pressão de serviço e o raio de alcance, né? Então, o aspersor de muito baixa pressão é um aspersor que trabalha com a pressão de 4 a 10 metros de coluna d'água e um raio de alcance menor que 6 metros. Menor que 6 metros. Raio de alcance, hein? Não é o diâmetro, não. É o raio de alcance, 6 metros. Então, ele é chamado aspersor de muito baixa pressão. Um aspersor de baixa pressão, ele vai trabalhar com uma pressão de 10 a 20 metros de coluna d'água e o raio de alcance entre 6 e 12 metros. 6 e 12. Um aspersor de média pressão, né, é um aspersor que trabalha com a pressão entre 20 e 40 metros de coluna d'água e um raio de alcance entre 12 e 36 metros. 12 e 36 metros, né? 12 e 36. E os aspersores de alta pressão, de alta vazão, né? São aspersores que trabalham aí, são os chamados canhões hidráulicos, né? Aí já estou falando dos canhões. Ele vai trabalhar entre 40 a 80 metros de coluna d'água em raio de alcance de 30 e 60 metros, ou de 50 a 100 metros de coluna d'água de pressão em um raio de alcance de 40 e 80 metros. Então, são os canhões, aqueles aspersores de alta vazão. Alta vazão. Ele tem alta vazão, trabalha com alta pressão, alta vazão e um raio também alto, né? Grande, raio grande. Então, isso aí é uma classificação
mais didática, né, vamos falar assim, dos aspersores. Quando eu falo assim, o aspersor é de alta vazão, aí você já sabe que estou falando dos canhões hidráulicos, né? O aspersor é de muito baixa vazão, aí é de 4 a 10 metros de coluna d'água, raio de alcance menor que 6 metros. Bom, então aqui nós temos, né, uma ilustração, né, de alguns aspersores. Tem aí dois aspersores da Naan, né? A Naan, que é uma fabricante israelense, né? Tem fábrica no Brasil, me parece que é em Uberlândia, ou Ribeirão Preto, não sei. Tem aqui, né, alguns exemplos, né? Tem esse aspersor aqui, né, de metálico, né? Aqui, ó, ele tem um bocal de 6,3 milímetros, o bocal de saída de água de 6,3 milímetros, a pressão de trabalho dele é de 3 a 6 bar, né, que vai dar de 30 a 60 metros de coluna d'água. Não é essa correlação, não. Tem que converter lá depois, né? Ele está falando aqui em bar, né? Tem que passar para metro de coluna d'água depois. Eu não sei de cor a relação, não. Depois nós vamos converter isso aí, tá? Nós temos um site, www.webcalc.com.br, que você faz a conversão lá, né? Também é aplicativo de smartphone que faz a conversão de unidade de pressão para outras unidades quaisquer. A vazão do aspersor de 2,51 a 3,49 metros cúbicos por hora, né? 2,51 a 3,49. O diâmetro de alcance de 36, aqui já é diâmetro, né? Não é raio, não. O diâmetro de alcance de 36 metros a 47 metros. O espaçamento, 18 entre linhas, 24 entre... 18 entre linhas, 24 entre espessores. Né? Então, nós temos o quê? Aqui, na verdade, é 18 entre aspersores e 24 entre linhas, né? Outros aspersores, ó, o Naan 254 PC e aqui o da Fabrimar A1823M. Então, são modelos, né? Quando a gente vai ler o aspersor, nós temos essas informações aqui no catálogo, né? No catálogo das pessoas tem essas informações aqui, tá? Então eu vou escolher lá, em função da minha vazão de produto, eu vou escolher esse ou esse, né? Tem lá algumas opções. Aí eu vou escolher, em função da pressão, da vazão, do diâmetro de alcance, do espaçamento, eu vou escolher qual as pessoas que vai se adequar melhor à minha situação, né? Então, o técnico deve escolher lá depois, na hora, qual vai ser as pessoas que ele vai usar. Aqui, os canhões, né? O mini canhão, né? O Plona KS 1500, mini canhão. A pressão de trabalho dele é de 2,5 a 4,5. O bocal 5 por 14, né? A vazão dele vai de 12,5 a 16,6 metros cúbicos por hora, né? O diâmetro de alcance de 56 a 68 metros. E o espaçamento 36 por 36 metros. Tá? E aqui o Plona KL 2500, que é um canhão mesmo, né? Não é mini, não. É um canhão. Olha só o diâmetro de alcance dele. De 71 a 81 metros. O diâmetro de alcance. Muito grande, né? O diâmetro de alcance dele. E a vazão dele, ó, vai até 41 metros cúbicos por hora. 41 mil litros de água por hora que ele aplica. 41 mil litros de água por hora. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Então, é muita água, né? Tem que ter muita água. Então, são canhões, né? Note que eles têm aqui
eles podem ter, na verdade, dois bocais também, né? Tem um bocal principal aqui e um bocal lateral aqui, porque aqui é o bocal 7 por 22, né? Eu tenho um bocal de 7 milímetros, que é bem pequenininho, e o de 22, que é o principal, 22 milímetros, né? 22 milímetros dá 2,2 centímetros. Então, tem 2 centímetros. O diâmetro do bocal aqui é 2 centímetros. Então, imagina um bocal com 2 centímetros de diâmetro. É muito grande, né? Vai sair muita água ali. O que mais? Ah lá, ó, tem um bocal, um canhão funcionando aqui, ó. Esse canhão está funcionando aplicando água na cana-de-açúcar, né? É um exemplo ali, né? Ó. Olha só como que aplica água na cana-de-açúcar. Então, nós temos, olha só, esse canhão aqui, a vazão dele é maior ainda, lá. A vazão vai até 90 praticamente, 90 mil litros de água por hora que ele vai aplicar. Imagina só, 90 mil litros de água por hora, a vazão do canhão. É muita água, né? Uma quantidade absurda de água. Bom, motobomba. Motobomba, nós temos aí, normalmente, né? Motores elétricos, né? O conjunto motobomba, normalmente, é um conjunto motobomba que trabalha com energia elétrica. A energia elétrica é mais usada hoje, né? Antigamente, não. Há uns 30, 40 anos atrás, às vezes até mais, né? Você encontrava muitas propriedades com motor a diesel, né? Hoje ainda se encontra, mas com menos frequência. Mas antigamente não, se encontrava aí muitas propriedades, devido à escassez de energia elétrica, de acesso à energia elétrica, se tinha muitas propriedades usando motores a diesel, né? Então, assim, hoje não, né? Hoje, a facilidade já de acesso à energia elétrica trouxe a comodidade do motor elétrico, né? Motor elétrico, que é muito mais prático utilizar. Aí nós vamos, para poder encerrar por hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção de aspersores, né? Bem que nós estamos aqui em cima da hora já, 9h27, nós temos outro compromisso de aula daqui a pouco, mas nós vamos falar para vocês, só citar aqui, né? Seleção de aspersores, né? Então, na seleção de aspersores, nós devemos levar em conta alguns critérios, tá? Nós devemos levar em conta alguns critérios para a seleção dos aspersores. O que vai fazer a gente escolher um aspersor ou outro? Certo? Então, nós temos aí alguns aspectos que tem que ser levado em consideração. A intensidade de aplicação da água, né? Qual que é a intensidade de aplicação de água? É baixa? É média? É alta, né? Aí ele fala assim, ó, para sementeiras e culturas mais tenras, a intensidade de aplicação de água deve ser menor do que 5 milímetros por hora. Você não deve aplicar mais, né? Você vai machucar a planta. Se você aplicar uma intensidade muito alta numa sementeira, você vai ter o quê? Uma germinação menor de sementes, né? Então, você tem que aplicar uma intensidade menor. Milho, cana, feijão, arroz, trigo suportam mais de 10 milímetros por hora. Tá? Então, depende muito da cultura também que eu vou adotar. E aquele critério que nós devemos sempre pensar, sempre levar em conta é o seguinte, que a intensidade de aplicação de água, ela deve ser inferior à VIB do solo, né? A velocidade de filtração básica do solo. Então, eu não devo aplicar água acima da VIB do solo para não causar encharcamento do solo, escoamento, nada disso, né? Devo respeitar a VIB do solo, tá certo? Depois tem o grau de pulverização, né? O grau de pulverização. Eu posso ter um grau de pulverização maior, um grau de pulverização alto, que vai causar evaporação, deriva pelo vento, né? O vento vai levar essa água embora. Eu posso ter um grau de pulverização alto, dependendo da situação. E eu posso ter um grau de pulverização mais baixo. O grau de pulverização mais baixo vai causar o quê?
formação de crostas na superfície do solo, selamento da superfície, né, como nós já citamos anteriormente, pode acontecer isso aí. Um outro fator que leva para escolher, a gente escolher o aspersor é o diâmetro de cobertura. A gente deve procurar maior diâmetro de alcance possível e máxima intensidade de aplicação de água, né? Então, quanto maior o diâmetro que eu conseguir alcançar, melhor, né? Melhor para mim. E a máxima taxa de aplicação, com segurança, né? Eu devo escolher um diâmetro máximo, seguro, e a intensidade de aplicação máxima, segura também. Fazer isso com critério, né? Não vou usar aí valores altíssimos, sendo que depois vai dar tudo errado para mim, eu vou ter problemas com a cultura. O custo também, né, é levado em consideração. Eu vou usar o quê? Um material metálico, um aspersor metálico, um aspersor plástico, né? Que tipo de material eu vou usar, né? Então, eu devo levar em consideração esse critério também, o critério do custo. E a pressão de operação, né? Também. Pressões mais baixas, eu tenho custo mais baixo, né? Se eu vou usar uma pressão baixa, mais baixa, eu vou ter que ter um conjunto motobomba de menor potência e, consequentemente, menor preço, menor custo, né, para aquisição desse conjunto motobomba. Bom, gente, então, nós chegamos no final da aula de hoje, o tempo nosso se esgotou, e nós vamos parar por aqui, já falando novamente que eu vou deixar para vocês esse conteúdo disponível, né? Esse conteúdo vai estar disponível para vocês na página da disciplina a partir de amanhã, na parte da tarde. Eu já vou colocar o link lá na página, e quem não viu por algum motivo pode assistir a aula, e quem também, né, quiser assistir de novo, também vai estar disponível lá para poder assistir de novo, tá certo? Então, eu agradeço a participação de todos aí, né? Graças a Deus o computador voltou a funcionar bem, né, depois do início da aula que deu problema, voltou a funcionar bem aí, e vamos desejar para vocês bom recesso aí, né, o André desejando boas férias para nós aí. André, na verdade não é férias, é recesso, né, André? Infelizmente, né, as férias serão somente em março, né, mas nós vamos ter 2 semanas para poder dar uma saidinha aí, dar uma viajada rápida aí, né? Infelizmente, né, André? Só em março aí as férias, né? Mas tudo bem, são 2 semanas que dá para a gente viajar um pouquinho aí. Agradeço aí, Juliana, obrigado pela questão do descanso aí, né? E também desejo para vocês bom descanso, aproveite aí, se vão estar junto à família, né? Tudo de bom, boas aulas, se tiverem aulas ainda hoje e amanhã, né? E nos encontraremos novamente no retorno do recesso aí. Um abração a todos, né? Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês aí. Tchau, gente.